Hello, olá pessoal. Espero que todos estejam bem aí. Então vamos trabalhar aqui, né, a questão do verbo haver, né, na língua inglesa, né, esse verbo haver no sentido de existir, né, que existe uma diferença, né, na língua inglesa para quando a gente vai dizer que tem algo em algum lugar, né, tem alguém na sala estudando, tem pessoas no pátio, enfim, né, quando eu vou dizer qualquer coisa com o verbo ter. E esse sentido é um sentido de existir algo, de existir alguém, de existir alguma coisa. Eu não vou usar o verbo have, que é o verbo ter lá na sua essência, né? Eu não uso o verbo have para dizer que tem alguém, tem alguma coisa, existe alguma coisa, né? Eu não uso, né? Na língua inglesa a gente usa o there is e o there are, né? Para dizer no presente, né? A gente vai usar aí a expressão there, mais o to be, is ou are. E se eu estiver dizendo no passado, né? Que tinha ou existia ou havia, né? Alguém, né? Com sentido de passado, eu vou usar o to be no passado, né? Que seria o was ou o were, né, para dizer. Então a palavra there mais o was, né, haviam ou tinham, e o there mais a palavra were, que são as formas do to be no passado, né? Do presente, is e are, né? Então a expressão there is ou there are é o nosso verbo haver na língua portuguesa, né? No sentido de existir, tá, gente? Então vamos lá começar aí. Basicamente é facinho, isso aqui é pouca coisa. A relação desse verbo haver na língua inglesa tem a ver com a questão de singular e plural, né? Olha só, dizendo tem ou há ou existe algo, né? Então, quando eu quero expressar o verbo haver ou tem no sentido de existir, eu devo usar a expressão there mais o verbo to be conjugado no presente ou passado, né? Que eu acabei de dizer anteriormente. Então, no caso aí do presente que está na sua tela, né? There is é o há, é o existe, é o tem, né? E o there are é o há, né? É o existem e é o tem também, né? A diferença, né? Lembra lá que o verbo haver no português, né? Quando ele está presente numa oração, né? Ele transforma a oração ali sem sujeito, né? Então ele não vai seguir o que o sujeito manda, né? Questão de singular e plural, né? Aqui no inglês não, né? Se o sujeito está no singular, there is. Se ele está no plural, there are. Certo? Então vamos lá. De olho na diferença. Olha lá. There is a car on the street. Né? Olha lá. Tem um carro na rua. Então a car é um carro, é singular. Né? Existe um carro na rua. Né? Então esse tem um carro na rua na tradução, né, gente? Eu não posso usar, né? Have a car on the street. Isso é errado, né? Então esse tem, no sentido de existir um carro na rua, é there is, porque é um carro que eu estou falando, né? Olha lá, there is an office in the building. Olha lá, tem um escritório no prédio, né? Building é prédio, edifício, né? E aí, se eu estou falando no plural, olha lá, there are cars on the streets. Olha lá, tem carros na rua. Então, carros no plural, aí eu vou colocar there are. Olha lá, there are offices on the building. Então, tem escritórios no edifício. Escritórios no plural. Aí eu vou usar there are, né? Se eu for usar o verbo existir, aí eu digo, não, existem carros na rua. Existem escritórios no edifício. Alright? Então, there are para plural, there is para singular, né? E aí a forma contraída, né? There is a book. Olha lá, né? Tem um livro, né? Porque a book é um livro, né? Se fosse books, aí seria there are books, né? On my backpack, né? Então, there is a book. Esse there is é a forma contraída do there is, tá?
E aí na frase de baixo, lá, né, ó, because there is a lot of. Olha lá, there is a lot of. A lot of é uma expressão, né, para dizer que é muito, né? Exagerado, né? A lot of, muito, açúcar, sugar, né? Então, olha lá, de novo a contração aí, ó. Em vez dele escrever there is, there's, ó, né, a pronúncia, ó. There's a lot of, né? Então, seria a mesma coisa, né? É uma das formas de escrita e de, principalmente de pronúncia, né? Na conversa, né? Aí, nós temos aqui para negar, né? Como é que vai acontecer que eu estou dizendo que não existe tal coisa, que não tem tal coisa, né? Eu vou usar o not junto com o to be, né? Então, a expressão there, o to be mais o not. Para fazer essa negação aí, ó. Olha lá, ó. There isn't any money in my wallet. Né, ó, wallet, carteira de dinheiro, né? Olha lá, there isn't. Olha lá, não tem nenhum dinheiro na minha carteira. Tá como é, né? Essa quarentena a gente não ganha dinheiro. Aí, olha lá, de baixo. There aren't many cities I would like to visit. Ó, cities no plural, né? Ó, por isso que é there aren't. Olha lá, não há muitas cidades que eu gostaria de visitar. Isso é uma mentira, né? Mas é só na frase isso aí, né? Então, olha lá, ó, there aren't, porque eu estou falando de cidades plural, né? E there isn't, porque eu estou falando de money, dinheiro. E eu não estou especificando aí a quantidade de dinheiro, né? Para poder ser plural aí, right? Muito bem, então isso é negar, tá? Com o verbo haver em língua inglesa, tá, gente? Só colocar o not na forma do to be, né? A expressão there, o to be conjugado ali, singular ou por plural, acrescenta o not nele, aí você negou. Basicamente é simples aí. Para perguntar, né, é a mesma forma do presente simples no inglês, né? Você coloca o to be primeiro, olha lá, is there, e a informação seguinte mais interrogação. Olha lá, is there anything wrong with your car? Tem alguma coisa errada com o seu carro, né? Ó, is there, né? Porque car, que é de quem eu estou falando, está no singular, né? Na frase de baixo, is there a magazine I can read while you take a shower? Olha lá. Então, is there, porque magazine é revista e está no singular. Por isso que eu estou usando o is, ok? Então, para perguntar, eu vou colocar o to be primeiro, seguindo a expressão there, mais o que tiver na informação interrogação, ok? Então, basicamente, é que nem o to be na pergunta, né? O to be comum para fazer perguntas e negar. Só que no caso do verbo haver, no sentido de existir, nós temos a expressão there, né? Mais o to be na frente, certo? Então, não tem segredo, né? O verbo haver. E aqui, né, a diferença aí do verbo have, que é o verbo ter. Só que o verbo have é o ter no sentido de posse, né? Olha lá, I have a smartphone. Eu tenho um smartphone, o smartphone é meu. Então, sentido de posse aí, ok? Então, quando o sentido for posse, aí eu vou usar o have, alright? Quando o sentido for dizer que tem algo em algum lugar, tem alguém em algum lugar, existe alguma coisa, aí eu vou usar o there is, o there are no presente, né? There is para singular, there are para plural, ou para o passado, there was para singular e there were para plural, ok? Sentido de posse é o have que eu vou usar normalmente. Então, she has beautiful eyes. Ela tem lindos olhos. Olha, por que é she has e não she have? Porque quando chega nas terceiras, ele e ela, né, nós temos que fazer uma mudança no verbo aí, né? E o verbo have, quando é a terceira pessoa, ele e ela, nós usamos has. E as demais, a gente usa have. Por isso que é I have a smartphone e she has a beautiful eyes. Ok? Sentido de posse, verbo have. Sentido de existir, de ter algo em algum lugar, é o there is ou there are. Right? Então, basicamente é só isso.
né? O verbo haver, ele não tem muitas coisas, é só a gente ter um cuidado aí, né? Em verificar se a informação que eu estou dizendo, se ela está no plural ou no singular, para ver qual é a melhor forma para usar aí o to be mais a expressão there aí, ok, gente? Então não tem erro. Espero que nas atividades vocês consigam desenvolver. E aí, se for fazer algum comentário, alguma dúvida, não esqueça de dizer quem é você, qual é a sala, para que a gente tenha uma noção mais rápida, né, de retorno aí, ok? Então, see you next time. Vejo você numa próxima vez aí e tenham um bom dia a todos.